Olá, jovens! Voltamos para mais uma aula de controle de processos, onde hoje nós vamos analisar aquela ideia diferente da controlabilidade. Hoje vamos analisar a proposta da observabilidade. Bem, vocês vão ver que as coisas, tanto a controlabilidade quanto a observabilidade, elas vão ter aí algumas características bem parecidas que hoje vocês vão conseguir analisar melhor, conseguir entender como que a gente vai trabalhar com cada uma delas. Bem, a proposta da observabilidade é basicamente saber se por um acaso alguns daqueles estados serão possíveis de serem estimados ou até observados a partir desse nosso sistema. Bem, a proposta da observabilidade, ela vai ser de certa forma o contrário da controlabilidade. Enquanto a controlabilidade dependia de alguma informação relacionada ao nosso sinal de entrada, a observabilidade ela vai ser relacionada ao sinal de saída. Porque se a gente está querendo estimar alguma coisa, prever um futuro desse nosso estado, a gente vai precisar também saber como que é a saída, como que esse nosso estado está comportando a partir desse nosso sistema. Além disso, o sinal de saída é também responsável por retornar uma informação para esse nosso controlador. Então, basicamente, o sinal de saída vai ser tudo aquilo que a gente vai ter disponível para conseguir, quem sabe, observar, estimar algum estado futuro daqueles nossos estados que estão disponíveis. Então, da mesma forma que a gente viu lá na proposta da controlabilidade, a gente vai perceber que a observabilidade ela vai ser dada também a partir de cada um dos estados x de k, uma vez que a saída ela depende diretamente desse nosso estado x de k ou de vários estados x de k, como já foi analisado também no passado. Bem, e aí, se a gente está querendo observar alguma informação, prever alguma coisa no futuro, a gente vai, obviamente, depender de todo este cálculo, de todo esse sistema aqui de equações de estado. E aí vocês vão perceber que, novamente, vamos precisar observar como é que alguns desses estados eles estão fluindo, eles estão acontecendo à medida que o tempo vai passando, e a partir dessa proposta de análise do estado, a gente vai conseguir observar como é que aquela nossa saída está funcionando. Ou seja, a ideia da observabilidade, ela vai depender também, assim como a gente tinha feito na controlabilidade, a gente vai depender de observar como que a saída está sendo variada a partir daquela variação também dos nossos estados. Então, precisamos novamente de uma informação y de s e agora também daquele nosso x ponto ou a derivada dos estados. Vamos ver isso aqui a partir de alguns exemplos, como também já tinha feito nas aulas passadas. Bem, para o primeiro exemplo, vamos considerar aquele sistema relativamente simples, com uma única entrada, uma única saída, mas aqui dois estados, estado x1 e o estado x2. A gente quer saber como que a nossa saída está descrevendo cada uma das variações desses nossos estados x1 e o x2. Bem, novamente aqui percebam que se por um acaso aquele nosso sinal D ele for diferente de zero, significa então que se por um acaso esse nosso x1 modificar à medida que o tempo vai passando, essa informação vai aparecer nessa nossa saída. Assim como se por um acaso esse nosso x2 modificar também ao longo do tempo, essa informação também vai aparecer nessa nossa saída. Já no caso da gente considerar esse D igual a zero, então a gente consegue observar facilmente que o nosso x1 ele não vai mais estar diretamente indicado ali na nossa saída. Basicamente porque não existe mais nenhum link, nenhuma referência aí dessa nossa saída a partir dessas variações desse nosso estado x1. Ou seja, a gente pode falar que nesse sistema, o nosso y de s, a nossa saída, ela não seria mais sensível às variações
desse nosso x1. Ela apenas conseguiria mostrar ou estimar parâmetros do nosso x2, uma vez que o x2 está, assim, diretamente conectado ao nosso y2. Bem, então, a partir desse sistema, a gente consegue perceber facilmente como que a nossa saída vai conseguir indicar, mostrar variações desses nossos estados. Mas, novamente, a gente pode pensar também sistemas um pouco mais complexos. E aí, novamente, os sistemas mais complexos, a gente vai precisar trabalhar da mesma forma como a gente fez na controlabilidade. Mas neste caso específico, a gente vai precisar não apenas do nosso sinal de entrada, mas na verdade a gente vai precisar observar como que a nossa saída está dependendo principalmente ou exclusivamente dos nossos estados. Uma vez que, se por um acaso a nossa entrada está variando, mas o estado por um acaso não está variando, essa nossa saída poderia indicar alguma coisa errada para a gente. Ou seja, se a gente quer observar como que cada um dos estados estão variando exclusivamente a partir da saída, a gente vai precisar também retirar esses nossos sinais de entrada, uma vez que a observabilidade não depende dos sinais de entrada. Então, para relacionar, vamos relembrar aqui como é que a gente faz aquele cálculo da nossa matriz de controlabilidade primeiro. Olha só, a matriz de controlabilidade, a gente observou que ela depende dos nossos estados, da nossa variação dos estados referente à matriz A e também daquele nosso sinal de entrada que depende exclusivamente do nosso B, onde esta relação da matriz A e a matriz B, ela vai ser responsável por modificar aqueles nossos estados. Já no caso da observabilidade, a proposta será bem parecida, mas aqui a gente não depende mais da nossa entrada B. Aqui a gente vai conseguir observar como que os estados estão influenciando diretamente na nossa saída. E a relação de estado com saída, ela é dada a partir da matriz C. Então aqui vamos criar a matriz de observabilidade, que vamos identificar ela como PO, e ela é construída da seguinte forma: temos aqui a matriz C, aqui indicada, e depois na segunda linha vamos ter C vezes a matriz A, e aí C vezes A ao quadrado, e assim por diante. Ou seja, e percebam que nesse caso vamos considerar uma única saída dentro desse sistema funcionando, para que a gente consiga criar essa matriz aqui da forma correta. E aí a gente tem aquela mesma proposta, olha, a APO ela precisa ter o mesmo número de linhas e o número de colunas, ou seja, ser uma matriz quadrada. A relação, o tamanho das linhas e o tamanho das colunas vai ser referente ao número de estados que queremos saber se são observáveis ou não, e assim por diante. Ou seja, temos aqui uma nova proposta para a nossa matriz de observabilidade PO. E aqui os mesmos cálculos que são aplicados na matriz de controlabilidade resultam também nas mesmas respostas, nas mesmas características da matriz de observabilidade, onde a gente pode calcular tanto o determinante da nossa matriz de observabilidade, como também o posto dessa matriz de observabilidade, onde a determinante da nossa matriz PO, se por um acaso ela for igual a zero, significa que existe pelo menos um estado que não será observável. Já no caso da nossa determinante for um valor diferente de zero, significa então que esse nosso sistema ele é totalmente observável. Então, a determinante vai indicar a característica global de observabilidade desse nosso sistema. Já no caso do posto, a gente vai conseguir observar, a gente vai conseguir descobrir quantos estados serão observáveis e quantos estados não serão observáveis, sendo que essa observabilidade vai estar diretamente relacionada ao número de linhas que são iguais a zero.
Então, se por um acaso temos linhas diferentes de zero, significa que aquele estado vai ser observável. E aí, o número, o posto dessa nossa matriz é a quantidade de estados, quantidades de linhas que não são totalmente iguais a zero. Bem, então, temos novamente aquele nosso sistema que a gente já tinha visto na aula passada, onde temos um sinal de entrada que vai alimentar esse nosso sistema e a gente conseguiu observar que temos 3 estados aqui indicados como x1, x2 e x3. A proposta da controlabilidade, a gente conseguiu observar que o x1 e o x2 eles seriam independentes. Já no caso do x3, esse x3 ele depende, ele é uma combinação de x1 e do x2. Bem, se por um acaso a gente quer calcular a observabilidade desse nosso sistema, significa então que podemos analisar uma saída, por exemplo, que é igual ao nosso estado x3. Bem, se nesse caso o x3 ele depende do x1 e do x2, significa então que o x3 ele vai conseguir mostrar características do x1 e do x2, além do próprio x3, como já é esperado aqui. Ou seja, se por um acaso a gente cria uma matriz, cria um sistema onde a saída ela é igual ao x3, a gente calculando o posto da matriz, a gente vai conseguir observar que o posto será igual a 3, ou seja, esse nosso sistema ele é totalmente observável. Já no caso, se por um acaso a gente fala que a nossa saída ela é na verdade igual ao x2, vocês vão conseguir calcular que esse nosso sistema ele não será mais totalmente observável, uma vez que é fácil perceber que esse x2 ele não carrega nenhuma informação do x1 nem do x3, uma vez aqui que a gente consegue observar que esse x2 ele está de certa forma isolado. Então, se criamos esse nosso sistema com saída igual a x2 exclusivo, então somente o x2 nesse caso será observável. Bom, sugiro a vocês desenvolverem esses cálculos, criarem as matrizes para conseguir observar todo esse resultado que a gente está esperando. Salve, galera, e até a próxima!